Beleza? Igreja, boa noite, graças e paz. No final do culto, se alguém tiver pedido de oração, alguma coisa, a gente vai se reunir, vamos orar com a igreja. Eu tenho uma situação para propor, mas depois do final do culto eu falo. Aí se mais alguém quiser, depois me lembra no final do culto, nós vamos ceiar mais tarde. Então, para a gente começar, nós vamos falar em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, e nós vamos conversar a respeito de dízimos e ofertas primeiro. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Enquanto os irmãos vão procurando, eu queria pedir que alguém pegasse um copo. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Amém? Os irmãos acharam? Diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês se renovaram no seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a me adaptar em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma, mas 2 vezes, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Só até aqui. Essa versão que eu li é a versão NVI. Eu vim com uma versão mais leve, mais suave, porque essa é uma Bíblia que ela se dedica a comentários a respeito do ataque espiritual e vitória financeira. E eu quero realçar aqui o verso 16, para que a gente possa conversar aqui, a partir do 16. Eu li todo o contexto, mas eu quero ficar no 16, Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então, espera aí uma coisa, pode olhar para cá. Veja que Paulo está falando a respeito de saber lidar com o muito com o pouco, né? E ele está falando dos extremos, porque o segredo está em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor Jesus quem me dá a sustentabilidade emocional no muito e no pouco. Então Paulo está falando que o intento dele aqui não era as ofertas das pessoas, mas a intenção de Paulo no verso 17 é de que as pessoas tivessem algo a ser creditado em suas contas. Está na sua Bíblia aí? Não? Verso 17, olha só: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Tem alguém com tradução diferente? Filipenses 4,17. Não é que eu só penso em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentado à conta de vocês. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a nossa conta. Olha que interessante. De alguma forma, a ideia geral a gente vê que ela é de acréscimo ao contribuinte e não ao que está recebendo a oferta. Então veja que existe algo quando nós repartimos, quando nós praticamos os princípios de Deus, que na verdade não é algo que sai de nós, mas é algo que está sendo retornado e acrescentado em nossas vidas na conta que Deus tem nos céus para nós.
Então eu vou repetir, não é quem dá que está beneficiando alguém, mas é quem dá que está sendo beneficiado, porque existe um princípio espiritual de acréscimo, onde o próprio Deus, no verso 19, olha lá, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então veja que quando nós fazemos uma atitude natural, ainda que ela pareça que no mais curto, no mais grosso, a coisa eu estou dando dinheiro, a intenção de Deus, quando você doa, não é que você perca algo, mas que você esteja fazendo um depósito espiritual para a sua vida, que o próprio Deus trará para você a resposta, que nem está sendo no contexto aqui. Então Paulo, ele passava um tempo de escassez, e a única igreja que se prontificou não uma vez, mas duas vezes a servir foi a igreja de Filipenses, aí que ele está falando. Então, qual que é a nossa intenção quando nós falamos, quando nós ensinamos? Quando nós semeamos as coisas segundo a palavra de Deus, nós temos duas leis. Nós temos a lei da semeadura, você planta, você colhe, não planta, não colhe, é simples. E nós temos a lei do culto. Por exemplo, Deus ensinou que a oferta é um tipo de culto, é a forma de cultuar a Deus. Então, como nós lidamos com as nossas finanças, é que revela para nós quem é o nosso Senhor. Então são esses dois extremos que nós precisamos ter em mente, porque muito mais prejudicado sou eu quando eu não entendo que o princípio espiritual de Deus não é acréscimo, não é decréscimo, é acréscimo. Deus não quer que você sinta perda, Ele quer que você sinta, que você receba pelo seu entendimento, porque a riqueza em glória de Cristo é aqui, ó. É quando você tem a compreensão de que você está fazendo algo que está gerando um crédito diante de Deus na sua conta. E eu vou te explicar o que isso significa, para você ter um pouco mais de clareza. Aqui nós não estamos entrando em dízimos e ofertas com esses nomes, mas nós estamos entrando na lei da liberalidade agora. Não é algo somente com nome. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. A ideia é liberalidade, é coração generoso, tá? Para a gente ter em mente. Então, qual é esse crédito? O que é que Deus deposita na minha conta quando eu sou generoso, quando eu abençoo, quando eu cumpro os princípios que Ele me dá? Se você for abrir comigo lá em Tiago, avança aí. Tiago, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Tiago, capítulo 2, versículo, deixa eu procurar aqui. Versículo 10. Vocês estão comigo? Diz assim, ó: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e agem como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então quero parar aqui um pouquinho. Tiago, ele cita duas situações. Quem cumpre um e descumpre outro é culpado de tudo. Então Paulo aqui está trazendo, Tiago está trazendo uma consciência. Presta atenção. Verso 12: falem e agem. O que você falar é o que você faz. Mas com que tipo de pensamento? Como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Ou seja, você é livre para fazer uma coisa e para não fazer outra. Mas tenha em mente que qualquer coisa que você fizer, essa liberdade que você pensa que tem, é a que vai te julgar. Porque Deus, Ele avalia o quanto eu penso que sou livre. Como assim, Tony? As pessoas pensam que a liberdade é ela fazer o que elas quiserem. Mas na verdade o excesso de liberdade é outro tipo de escravidão. Como assim? Como que a liberdade pode ser um tipo de escravidão? Escravidão é o pecado. Escravidão é Satanás, porque tudo que eu faço livre, segundo o meu entendimento, é egoísmo. E egoísmo caminha para o lado da morte, para o lado onde Satanás reina. Então, por mais que eu pense que eu sou livre, eu sou escravo do pecado. Vocês entendem isso assim? Então, aonde eu demonstro a minha obediência, a minha reverência e o meu culto a Deus? Dentro dos mandamentos do Senhor. Qual é a nossa vantagem? Aqui não está no contexto, mas dentro da amplitude bíblica, Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você falhar, a graça cobre você. Você confessa o seu pecado e o deixa, e você vai atingir o que de Deus? Misericórdia. Provérbios 28, verso 13: aquele que confessa seus pecados e deixa, esse alcança a misericórdia.
Então não é eu deixar pecado apenas, porque quando eu não confesso, eu não demonstro o meu arrependimento. Então Deus não vai entrar com misericórdia na minha vida, aquilo vai ficar abafado, vão colocar um pano em cima da coisa. Agora, o que isso tem a ver com o que nós estávamos falando de crédito na minha conta? Olha que coisa interessante, olha o verso 13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não usar de misericórdia, ou seja, sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então olha só agora, ó. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam andando juntas, atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então pode parar aqui, já está bom já. Então aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, todo esse contexto, basicamente falando, ele está falando de misericórdia e de oferta no contexto de Abraão. O que é misericórdia? Misericórdia é literalmente a caridade. Se eu ver alguém passando necessidade, eu vou e agir. É comida, é roupa, é bebida, o básico. Mas o que isso tem a ver com Filipenses? Paulo estava passando necessidade e ele era um apóstolo, e naquele lugar onde ele estava, ao que parece, as pessoas não serviam, as pessoas não contribuíam. Então a igreja de fora veio e o serviu 2 vezes. Então, o que acontece nesse contexto? A igreja que serviu, ela está usando o quê? De misericórdia, está ajudando a extensão do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não é só o físico, não somos só apenas nós. O corpo de Cristo é espiritual e ele está separado em vários cantos do mundo. São várias pessoas que nasceram de novo e servem ao Senhor. Então eu posso ajudar as pessoas onde elas estiverem, e eu estou sendo uma extensão do corpo, eu estou auxiliando alguém. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui agora, lógico. Olha para o meu corpo aqui. A minha mão, por exemplo, poderia coçar a minha cabeça sem o meu braço? Não vai? Então o que leva o braço à cabeça é a mão. O braço é o tipo da oferta. A oferta leva a mão à cabeça. Consegue entender o exemplo? A oferta é o que vai conectar. A oferta vai ser o braço para levar a mão a um lugar onde ela não iria sem o alcance do braço. Porque a mão sozinha, ela mexe assim para baixo. Um exemplo. Só que se o braço não se movimentar, a mão não chega em determinados lugares. Então, a oferta, o que ela faz? Ela acredita mobilidade à mão. Vocês estão associando, por exemplo? Consegui entender agora? Não? Então, qual que é a ideia? Então, quando eu, por exemplo, Deus levanta pessoas empresárias no reino. Nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai fazer todas as coisas. O corpo nosso tem vários membros, vários órgãos, várias células, e cada uma delas tem a sua função. Então o pé não pode querer cantar, porque ele não é corpo. A mão não pode querer ouvir, porque ela é mão. Então cada um fica no seu papel, e aqueles que Deus levanta servem naquilo que Deus deu. E assim você vai estar atingindo o seu propósito. E o que aquela pessoa, qual é o crédito em conta que Paulo fala? É que o que ele conseguir no reino de Deus, pelo auxílio que você dá, Deus deposita na sua conta. Sim? Deus deposita na sua conta todo o benefício que aquele homem atingir com o reino de Deus. Então vamos supor que você está enviando um missionário lá na Índia. Aí ele está lá, está pregando, está convertendo gente, e ele está usando o dinheiro que você oferta para o bem do reino de Deus, fazendo caridade, abençoando e se mantendo lá, porque o cara tem que se manter. Então a pessoa que usa o dinheiro dessa forma, todo o benefício, toda a alma que ele ganha, Deus põe na sua conta. Mesmo você não estando lá, porque você o levou e o manteve lá, Deus põe na sua conta.
Então é essa ideia que gera galardão, é recompensa eterna. Então Deus quer que nós sejamos sábios com relação àquilo que semeamos. Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Isso é uma lei espiritual. Mas a ideia de Paulo é que o que a gente tem em mente é que há um acréscimo nas nossas vidas e não um decréscimo. Quando que eu penso que algo é um decréscimo? Quando eu julgo que aquilo é mais relevante. Você concorda? Então, tipo assim, se eu acho que o dinheiro é mais relevante do que o auxílio que eu dou, então para mim, o não passar, não compartilhar, é um decréscimo. Porque eu acredito mais no dinheiro do que na minha ajuda. Agora, eu vou fechar esse assunto falando o verso 12 para vocês, que é uma arma espiritual que pouca gente sabe. Verso 12, olha comigo, 12 e 13. Não, só o 13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe o que o Tiago está falando aqui? Se você é uma pessoa generosa, que faz caridade, que compartilha, que reparte, que anda nesses princípios com Deus, o dia que você falhar e Deus quiser julgar você, Ele vai colocar na balança o seu nível de misericórdia, o quanto você já deu às pessoas, o quanto de gente já é grata a Deus pela sua vida. Deus, obrigado pela vida da graça que ela me abençoou. Deus, obrigado pela vida da graça que ela me abençoou em vários lugares. Deus ouve as vozes do tribunal dele lá no céu, vozes de gratidão. Então, quanto mais vozes gratas para a sua vida tiver, na hora que Deus for pegar a acusação do diabo, ó, a graça quebrou o mandamento de Deus assim, 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 e na tua lei diz que o senhor tem que fazer assim, o senhor tem que deixar eu entrar. Porque o diabo é acusador, nós já falamos disso. Ele sobe lá, acusa, quem defende é Cristo, que é o advogado. Só que Deus é justo conosco e com o diabo. Então, quando Deus vê que o diabo tem razão, mas ele vê que você é cheio de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O diabo perde a razão dele e você vence a causa. Você não é prejudicado pelo seu pecado. Essa é uma arma espiritual poderosíssima, poderosíssima. Então, quanto mais você for liberal, quanto mais você abençoar as pessoas, quando Deus precisar julgar por causa de uma acusação do inimigo, Deus pode julgar a seu favor ainda que você esteja errado, por causa de misericórdia. Vocês estão entendendo como é que essa coisa é séria? Então, assim, é muito importante que eu tenha em mente a importância da liberalidade, porque a avareza me prejudica. A avareza em si já é um pecado, e se eu não tenho misericórdia, então piorou. Aí o que Deus vai fazer? O dia que for julgar, julga mesmo. E Deus nem sempre, Deus quase não põe a mão. Quem põe a mão é o inimigo. Deus libera os demônios para atuar na sua vida, como juízo, como disciplina, como punição. Depende da categoria em qual a gente se encontra. Pode ser filho, pode não ser filho, depende. Entenderam a palavra de hoje? Para dizer a fé? Então, sejamos liberais, honremos ao Senhor com as nossas finanças, não temamos o mal, porque o medo é o oposto do amor. Lembra? Tem gente que acha que o medo é o oposto da fé, e em alguma parte é, mas a palavra fala a respeito do amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Então você não vai ficar pobre porque você honra a Deus, não vai te faltar porque você honra a Deus, porque Ele é quem supre você. Se assim você crê, assim você traz o seu dízimo, assim você traz a sua oferta. Se assim você não crê, se você é o seu supridor, você serve a si mesmo. Então você vai responder por si mesmo quando o diabo vier te condenar. Entenderam? Então o nosso advogado, ele é ativado à medida que nós honramos. À medida que nós, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. Você está amando, na misericórdia é um tipo de amor. É demonstração de amor, você está dando. Deus amou muito da maneira que deu. Entendeu, igreja? Então tá bom. Fica essa palavra de dízimo e oferta aqui. Vamos orar pelas finanças que vocês já trouxeram. Vocês estão de parabéns. Em seu nome, Jesus, nós queremos abençoar as finanças, os dízimos, as ofertas. Que o Senhor venha, segundo a tua palavra, repreender o devorador na vida dos dizimistas. Que o Senhor venha a prosperar, Deus, a mão daqueles que não têm, mas têm intenção de semear, de se cuidar. Em nome de Jesus, que o Senhor venha a trazer cada vez mais fartura e portas abertas para todo aquele que tem honrado ao Senhor, e para aqueles que não têm, Deus, que o Senhor venha semear, que o Senhor venha colocar semente na mão deles. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Então nós vamos conversar agora a respeito de um assunto que é muito importante para nós. Está lá na primeira carta aos Coríntios. E hoje nós vamos falar a respeito de identidade, que é algo que muitas vezes entra em xeque na nossa mente e a gente acaba acreditando em coisas que o diabo fala. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, pode ser a partir do versículo 45.
Coríntios capítulo 15, verso 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente ou alma vivente. Aí o segundo, porém, espírito vivificante. É assim que está na sua? Então vamos ler mais uma vez. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Então, só isso aqui. Isso aqui é só para a gente introduzir o assunto. Quem é o primeiro Adão? É o Adão do Éden. Aquele Adão que estava lá e Deus criou ele, soprou nas narinas dele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Então, Adão, como alma vivente, ele teve o quê? Ele teve o Espírito de Deus soprado nele, lá no Éden, e ele reviveu, ele viveu, né? Não é reviveu, ele viveu. Agora, nesse caso, o último Adão, que é o Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, né? É o Cristo, né? Então, qual que é a ideia? Ele nos deu uma natureza superior. E essa natureza superior é o que precisa ficar claro na nossa mente, que é o que nós somos. Porque se nós não pensarmos a partir daquilo que somos, ou seja, a partir daquilo que Deus fala a meu respeito, eu vou entrar no engano do inimigo e eu vou ser escravo dos pensamentos que ele semeia na minha vida. Então, vamos lá. Por onde nós vamos começar aqui? João capítulo 3, Jesus fala duas coisas. A partir do verso, vamos lá. João capítulo 3, nós já falamos esse texto aqui algumas vezes. Eu espero que já esteja gravado na mente dos irmãos. João capítulo 3. Glória a Deus, Caio. Amém. Diz assim, ó, João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui é interessante, porque Nicodemos diz assim, ó: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Eu quero parar aqui antes de entrar no segundo ponto, porque é o seguinte: quando você é carne, quando você não nasceu de novo, ou quando a sua mente não foi renovada, quando Jesus dá uma palavra dessa, a mente natural, ela puxa para o reino da terra. Ela vai interpretar pelo lógico. Então, por exemplo, qual é o único jeito de nascer? É nascer da barriga da mãe. O homem natural não tem outro pensamento. Você vai para ele, ó, fulano vai nascer. Ele já vai imaginar que é uma mulher parindo, ou uma criança vai nascer parindo. Mas Jesus está falando de nascimento, mas não é esse. Então, a alma vivente, ela interpreta as coisas segundo a lógica, segundo os raciocínios, a partir do que ela sabe. O espírito vivificante, o único eixo dele, o único cerne, a base que ele tira para interpretar é a palavra de Deus. Ficou claro isso? Então, o espírito vivificante, que é a nova natureza que nós temos em Cristo quando nascemos de novo, nessa condição aqui, é aquela que vai nos dar uma perspectiva das coisas. Adão, quando ele estava no Éden, como alma vivente, ele vinha, conversava com Deus e nunca teve medo de Deus. O dia que ele pecou uma vez, ele falou para Deus: eu tenho medo. Eu ouvi a sua voz e tive medo. Por quê? Porque antes ele via Deus a partir daquilo que Deus havia revelado a ele, a partir do relacionamento que ele tinha com Deus. Então ele via Deus a partir da revelação que ele tinha do próprio Deus. Quando ele pecou, ele passou a olhar Deus a partir de si mesmo. Tipo assim, a partir da realidade que ele adquiriu quando ele pecou. Então ele perdeu o senso de amor de Deus. Ele passou a ter medo de Deus, porque ele está olhando a perspectiva errada. Vocês conseguem acompanhar isso? Então o medo, tudo que gera medo no meu coração, do que Deus me ensina na sua palavra, que é boa, perfeita e agradável, que é vida, não é de Deus. O medo que me retrai, que me impede de obedecer, é algo na minha vida, é algo no meu coração, que ainda está sob o domínio das trevas. Então, quando Deus manda Josué entrar na terra, Deus fala para ele ser forte e corajoso. Medita nessa lei de dia e de noite, porque eu sou que estou contigo por onde quer que andares. Então, somente ser forte e corajoso. Deus fala umas 8 vezes para ele. Por quê? Porque Deus sabe o que ele vai passar. Mas o que é forte e corajoso? Eu estava falando com minha mãe mais cedo. Coragem. O que é medo? Medo é você parar, você trava, eu faço.
Tem vários porquês. Mas o que é coragem? É você pegar esse medo, submeter ele, você fazer com medo. Por quê? Porque a sua atitude mostra que você tem coragem de vencer o medo. Estão entendendo? Então, quando Deus fala para Josué ser forte e corajoso, né, essas coisas, corajoso é isso. Não, o medo vai aparecer, mas não deixe te dominar. Não aceite o medo como um determinante, porque o medo, ele pode se tornar um Deus nas nossas vidas. Porque ele é quem põe limite na minha vida, eu vou só até aqui. O medo, ele, segundo a verdade, ele é saudável. Jesus, ele temeu a cruz. Falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ou seja, se o Senhor quiser, eu tenho coragem para ir. Entende, raciocínio? Isso é uma vida no Espírito sobre o medo. A vontade de Deus está revelada aqui. A minha vontade eu sei, mas se ela for regida pelo meu sentimento, pela minha emoção, eu não estou servindo a Deus, estou servindo a mim. Estão entendendo? Então é essa a ideia aqui. Então veja, alma vivente e espírito vivificante. Em Cristo Jesus, o que aconteceu? Quando Jesus desceu, da onde ele nasceu? Ele nasceu de uma palavra. O anjo anunciou para Maria: Maria, ó, você está ficando grávida, né, do Filho do Altíssimo. Então, quando o anjo falou, aquela palavra do anjo ali, ela veio com uma informação de Deus. Deus mandou o anjo descer, o anjo assim fez. E aquela palavra, ela continha toda a profecia do Antigo Testamento, com as leis de Deus guardadas naquela semente. É como se Deus pegasse uma semente espiritual, que é a sua palavra. Jesus fala da parábola do semeador, que a semente é a palavra, lembra disso? Então aquela semente, ela tinha todo o programa do Antigo Testamento embutida nela, porque Jesus foi profetizado por muitos e muitos anos. Então Deus pegou todo aquele negócio e inseriu dentro da semente, ou seja, dentro da palavra que o anjo liberaria para Maria, e quando o anjo falou, Maria ficou grávida. O Espírito gerou ali. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus é definido para nós como uma palavra, né? No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Então veja que Deus colocou o infinito numa semente e lançou no ventre de uma mulher. Quando você vai parar para pensar, Deus fez isso. E aí, o próprio cosmos, as estrelas, atraíram os magos. Os magos seguiram as estrelas e foram parar em Cristo. E trouxeram ouro, mirra e incenso. Vocês lembram disso? Vamos falar que eles foram cultuar lá. Eles trouxeram essa oferta. Então Jesus, se você nasceu, tinha que receber oferta. Mirra é um óleo voltado para dores. Mas depois eu falo sobre isso. Então, o que acontece? Jesus nasceu e ele foi vivendo uma vida de palavra em palavra. Eu não sei se vocês lembram, mas olha aí, vamos comigo para Mateus. Mateus capítulo, deixa eu ver, acho que 1 ou 2, deixa eu ver. Mateus capítulo 2, ó. Mateus capítulo 2, verso 5. Vou dar só umas 2, 3 vezes aqui, ó. Mateus 2, 5, tá vendo? Vem, igreja. Olha lá, Mateus 2,5 diz assim, ó. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder com o que o pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Agora olha aí, capítulo 2, verso 18, 17 e 18. Diz assim, ó. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma grande voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Aí nós vemos outra palavra aqui, ó, Mateus capítulo 3, verso 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparem caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Só isso aqui é só um exemplo. Jesus, o caminho dele sempre foi espiritual, desde pequeno. Tudo que ele fazia para que se cumprisse a Escritura, e os pais faziam para que se cumprisse a Escritura, e se fazia para que se cumprisse a Escritura. Várias vezes a gente lê isso, é ou não é? Então, Jesus ele vivia uma vida de palavra em palavra. Não tinha algo físico que interferia o que Jesus tinha que fazer com propósito.
Essa é a natureza do estilo de vida que Deus tem para nós, como Espírito vivificante. É viver de palavra em palavra, de fé em fé, que é fé pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então tem que ouvir e caminhar segundo aquela palavra. As coisas vão acontecer em volta, mas se Deus disse aquilo e eu estou no caminho, acabou. Porque as coisas com Deus, elas não são evidenciadas porque está tudo dando certo, e nem porque está tudo dando errado. Não é porque tudo está dando certo, Deus está abençoando, curando, expulsando demônio, que Deus está ali. E nem porque as coisas estão dando errado, está dando problema, que Deus não está ali. Um exemplo desse é o próprio Paulo. Mas eu nem vou fugir disso, porque a gente não tem necessidade de ir. Então, não é o que eu vejo como um sinal externo que garante que é Deus que está na coisa. É a minha consciência de propósito, a minha consciência do que Deus me disse para fazer. Então, eu preciso buscar a minha identidade. E a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu sou um espírito vivificante. Eu não sou uma alma vivente. A alma vivente, ela é regida pelos 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Ela vive disso. E a alma vivente, ela é governada pelos sentimentos dela. Ela tem vontade, ela faz. Ela não tem, ela não faz. Ela gosta, ela faz. Ela não gosta, ela não faz. Ou então, ela é atropelada pelas emoções. Nossa, eu quero ter aquilo, ela dá um jeito de fazer aquilo de todo jeito, depois vai se dar mal porque fez aquilo. Então, essa escravidão emocional é fruto da alma vivente. Aí Jesus nasceu ainda como homem e gerado do Espírito, né? Nascido do Espírito de mulher, e ele veio vivendo uma vida sabendo exatamente como e quando ele ia morrer. E Jesus, ele nunca fez nada pensando em si mesmo, ele sempre serviu. É chegado o reino de Deus sobre vós. É chegado o reino de Deus sobre vós. Aí tinha sinais, maravilhas, milagres, ensinamentos. E a palavra diz lá em Mateus 7, no verso 28, que ele pregava como quem tem autoridade. Então o que as pessoas sentiam nas palavras dele? Que aquilo que ele falava era exatamente aquilo que era uma extensão do que ele era. Ele não era um hipócrita como os fariseus. Ele era alguém que falava, e aquilo que ele falava era parte do que ele era. Porque ele é a própria palavra de Deus, ele é a verdade. Então quando ele fala, ele está lançando para você o que ele é. A boca fala que está cheio de coração. Jesus é a verdade, então dele sai a verdade. E não é a verdade somente que machuca, é uma verdade que ela vem com uma espada de 2 gumes. Ela corta, mas ela tem poder para restaurar, porque a palavra de Deus é vida. Então a mesma palavra que machuca é a que sara. Quando que ela sara? Quando ela consegue atingir o cerne da dor. Então, por exemplo, a pessoa tem um problema, você vai falar na ferida dela a palavra de Deus, a verdade, para falar é assim. Se ela abrir o coração, a palavra entra ali e a pessoa entra na comunhão com Deus. Deus começa a restaurar a partir daquela palavra que ele disse. Ele começa um poder poderoso e profundo de restauração no coração da pessoa. Mas a pessoa tem que abrir o coração. O véu tem que rasgar a carne. E isso Jesus fez na cruz. Entende? Então, é por isso que a cruz é importante. A cruz é que rasga a nossa carne para que Deus venha mudar a nossa vontade. Deus quer mexer lá dentro, para Ele nos curar. A ideia de Deus não é coisas externas, é aqui, ó. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior proclama de águas vivas, não é do seu exterior. Você não vai pegar uma bomba com um chuveiro e água viva, água viva. Você não vai bombear o negócio, não vai vir de cima, vai vir de você, daquilo que você fala. Então Deus quer sarar a gente primeiro. Ele não quer atividade, Ele quer essência. Ele quer que nós tenhamos a consciência de que nós nascemos de novo, nós somos um espírito com Ele. E porque nós somos um com Ele, nós precisamos ser como Ele é. E Deus é a própria vida, Deus é curar. Na verdade, Deus é a cura. Porque Deus seria curado se não fosse machucado, Ele não é machucado. Então Deus é a cura. E Ele quer que nós experimentemos essa vida e vida em abundância como vida interior que transborda. Vocês estão caminhando comigo no raciocínio? Então tá, então Nicodemos, no capítulo 3, verso 5 aí de João, estão comigo aí não? João 3, verso 5. Primeiro ele diz que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Então o que é ver o reino de Deus? É você experimentar a graça no seu coração e um chamado à salvação. Isso é o reino, ver o reino. Agora no verso 5, respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então a chave do reino de Deus é a água e o Espírito.
A água é um símbolo da palavra, o Espírito é o que dá vida. Jesus nasceu do quê? Da palavra e do Espírito. O anjo disse e o Espírito veio e gerou. Conosco é a mesma coisa. A palavra e o Espírito. Então você está ouvindo, e quando você vai para a comunhão com Deus, o Espírito vai gerar essa palavra em você. Ele vai o quê? Como fez lá no Gênesis. O Espírito de Deus, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Não era assim que está lá? Então, as águas ali são a palavra de Deus. Porque depois Deus disse: seja luz, e a luz apareceu. Não pode ter escrito haja luz, mas o hebraico diz que é ser. A palavra original diz que é ser. Então, a ideia é chamar Jesus dentre os mortos ali. Mas eu não vou entrar nesse texto também. Então, o que eu quero dizer é que a mesma condição do Gênesis é a condição quando Deus fala conosco hoje. As trevas e a carne são sinônimos quando Deus se refere a algumas coisas. Se você for olhar, Colossenses 1, verso 3 fala assim, que Ele nos transportou do império das trevas. Que império das trevas é esse? É a influência maior de Satanás sobre a carne, para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, é um outro reino que envolve uma nova natureza de habitação. Você precisa ter uma nova natureza para entrar no reino. Estão entendendo? Então, a velha natureza, a carne, ela não entra no reino. E a carne, ela tem os seus inúmeros pecados. O Espírito não peca. Jesus falou, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Então, ele está falando de termos de percepção. Porque quando eu interpreto segundo a carne, que são 5 sentidos, eu fico refém do que a circunstância me propõe, porque a minha mente carnal, ela já tem toda a informação necessária para eu ser sequestrado emocionalmente pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto. Agora, o reino de Deus, ele não vem de visível aparência. Então, quando eu tenho isso em mente, quando isso me esclarece, que não é o que está vendo, nem o que está sentindo, é o que Deus diz aqui dentro, que me rege. O que acontece? Pode cair um mundo lá fora, que quando isso se estabelecer como certeza, eu tenho uma convicção que é maior do que qualquer influência externa. Então Deus quer que eu tenha consciência de que o reino de Deus não vem de visível aparência, ele está dentro de mim, e esse reino é um reino de fé, é um reino de justiça, paz e alegria do Espírito Santo, é um reino que me transforma por dentro. Então Deus não vai manifestar o reino sobre, antes de manifestar dentro. Primeiro aqui dentro, depois fora. A palavra de Deus, a promessa de Deus, ela é esclarecida dentro. Você está vendo o problema, mas aqui na sua mente, você está vendo a promessa. Você não está olhando o gigante, você está olhando o que está por trás dele. O gigante levanta para não deixar você entrar. O que é o gigante? É aquela situação financeira que parece insolúvel, é aquele relacionamento que parece que vai dar certo, é a doença do fulano, é a situação do ciclano, é aquela coisa que você está com medo de perder, e aquele medo gera um gigante na sua frente de 30 metros, mas atrás dele tem a recompensa que você quer. Aí o que acontece? Você vê, vamos pegar o exemplo do copo aqui com água. Vamos supor que eu tô aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma madeira, ó. Eu sou esse caboclinho aqui, ó, azulzinho, capacetinho aqui. Aí eu falo, quero chegar do outro lado, quero chegar na arca de Deus lá, ó. Só que não dá para chegar lá, porque tem um gigante na minha frente. Aí Deus me ajuda, não sei o que, eu começo a edificar a minha fé. Como eu edifico a minha fé? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. É orando em línguas. Quando eu nasci de novo, eu tenho esse dom espiritual para orar em línguas. Qual é a condição? Quando eu vou me edificando e buscando na palavra, Deus, eu não vejo, mas Deus vai fazendo assim, ó. Isso leva tempo. Leva tempo, você vai ter que se entregar. Daqui a pouquinho, você chega da altura do gigante. Aí você fala, nossa, parece que as coisas não resolveram, mas parece que tanto faz agora. E Deus continua levantando, você vai edificando sua fé. Daqui a pouco você fala, nossa, eu tinha medo disso aqui? Esse era o meu problema? E aí você vence. Por quê? Porque você não está vendo o gigante mais. Você está vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Essa elevação é a maturidade interior. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando eu vim a ser homem, larguei as coisas próprias de menino. Restam a fé, a esperança e o amor.
Então, primeiro a fé vai gerar o que? Esperança. Vai acontecer, porque Deus disse, a fé não vem fora da palavra de Deus. E o amor é o fruto da esperança consumada. Ou seja, você já está tão cheio do amor de Deus, porque o verso 21 de Judas, o 20 é assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O 21 é: guardai-vos no amor de Deus, aguardando as misericórdias do nosso Jesus Cristo para a vida eterna. Então a fé cresce e o amor de Cristo preenche. É isso que acontece. Aí o que o diabo faz? Fala, você está orando em língua, você está imitando o professor não, o pastor, você está imitando o irmão que ora no monte. Não, você não precisa orar em línguas. Não, você não é batizado no Espírito Santo. Não, você não sei o quê. E falam. O diabo tem que fazer você parar. Porque esse tipo de oração é o tipo de oração que ele não entende, que você não entende. Porém, Deus entende, Deus responde e Deus se realiza em você e fora de você. Deus está preparando o seu coração para o futuro dele, os caminhos excelentes dele. Só que você só vai alcançar à medida da fé que você anda. Estão entendendo? Então Deus não tem para você um sofrimento que não tem uma recompensa. Tudo tem uma recompensa. Deus fala, passa isso aqui que eu quero te dar isso. Passa isso, eu quero te dar isso. Deus não quer que você fique sem. Muito pelo contrário, Ele que é o supridor de tudo. A alegria de Deus é doar. Deus amou muito da maneira que deu o Filho. O que Ele vai te negar? O que? Se tudo é possível que crê, Deus não quer que você tenha medo dos seus problemas. Ele quer que você se levante e vença os seus problemas com responsabilidade. Fala, eu estou passando isso, mas eu vou bater no peito aqui, Deus, vamos junto. Vou vencer isso. Vou resolver. Vou pedir perdão, me arrepender. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o que eu preciso. Por quê? Porque agora eu levantei para vencer. Eu venço os meus problemas. Posso ajudar vocês a vencer o de vocês, mas não posso vencer o problema por vocês. Cada um vence a sua vida, mas a gente se ajuda, porque nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Então, qual é o lance aqui da nossa nova natureza? Ela é um espírito vivificante. Olha só, vamos para 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 17. Não, vamos ler também o 15. 1 Coríntios 6,15. Estão comigo? Diz assim, ó: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Então, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, mas aquele que se une com a prostituta é um corpo com ela. No reino do Espírito é como se os dois se casassem. Então, o sexo fora do casamento, ele é uma aliança de alma. Ele dá o sinal de algo que Deus não aprovou. O que acontece aí? Eu estou não glorificando a Deus com o meu corpo. O que acontece? Quando eu não glorifico a Deus, eu dou glória para o diabo. Ou à direita ou à esquerda. Então essas coisas precisam ser tratadas na minha vida. Eu preciso me colocar em Deus, Deus confessar os meus pecados. Fiz isso, me arrepender. E Deus vai entrar com graça e misericórdia na minha vida, para que eu perca essa sentença que há contra mim. Agora, o Espírito Vivificante, ele vem para quê? Para que além do perdão de Deus, você receba a cura e a restauração interior, para que você não apenas deixe o seu pecado, mas passe a odiá-lo como Deus odeia. Deus quer encher a gente do seu amor, e o amor, ele tem como oposto o ódio. Deus ama a pessoa da condição que ela está, mas ele não ama a ponto de aceitá-la constantemente daquela forma. Ele quer ver transformação. Ele quer que você cresça
e amadureça, para que ele confie coisas nas suas mãos. Quem é que pega aqui 200 mil reais e põe na mão de uma criança como o Caio e fala, administra? Ele pode chorar, pode espernear, pode ficar triste, falar que não vai fazer mais nada, não vai mais para a escola, por exemplo. Vai adiantar alguma coisa? Falar isso? Não vai ganhar 200 mil reais nunca. Agora, se você pega um dinheiro desse e coloca na mão de uma pessoa que é formada, competente, que tem condição de administrar e multiplicar o seu dinheiro, quem é que vai pôr? Você vai escolher o Caio ou você vai escolher a pessoa que é dessa forma? Por que eu disse o Caio? Porque o Caio é uma criança. Então nós podemos ter 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos. Deus vê a nossa estatura espiritual, Ele não vê a nossa idade. Então às vezes a gente nasceu de novo agora. A gente tem um ano de fé, 2, 3. A gente está na igreja porque nasceu de novo, nem fé tem. Então, o Deus, Ele trata segundo a maturidade. Ele dá muito para quem Ele sabe que já provou e aprovou. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele venceu as provas mais tremendas que tem. Por isso Deus deu para Ele como homem, não como Deus, porque como Deus Ele já tinha. Mas existe um homem assentado à destra de Deus. Um nome mais excelente de todos. E nós estamos assentados com Cristo. Diz lá Efésios 2. Então, nós temos que ter consciência que a natureza do Espírito Vivificante, ela está conectada com Jesus lá em cima. Então, nós temos autoridade para vencer o diabo. Nós temos autoridade para julgar as coisas da terra, porque Deus, Jesus, Ele pegou de volta a chave do inimigo. Só que para eu ter essa autoridade, eu tenho que restaurar a minha vida. Por quê? Porque é aqui que Deus age. Deus age no fruto, lembra? João 15, vamos lá de novo. João capítulo 15. Quem está sendo abençoado, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. João capítulo 15. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão os meus discípulos. Então veja que a condição da resposta de oração, da oração frequente, é proporcional à quantidade de fruto. Então é isso que tem que estar claro. Jesus quer fruto, e fruto é evidência de árvore viva. Árvore viva é árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Que ribeiro de águas é esse? Salmo 1. É o rio de águas vivas de Deus. É o que? É a revelação da palavra, é a comunhão com Ele, é Ele te ensinando como viver no reino que você já mora. Porque se você mora no reino de Deus, vamos fazer um questionamento mais simples. Se você hoje, como brasileiro que trabalha aqui, for morar lá no Japão, você vai lá no Japão e você vai viver lá como não vou nem falar o Japão, vamos citar um país mais interessante, lá no Paquistão. Vai lá, vamos pegar a Graça, que é a mulher. A Graça hoje vamos dar para o Paquistão, vamos trabalhar lá. Aí chega lá, vai querer usar a sopa que ela usa aqui, o que vai acontecer com ela? Provavelmente ser presa. Ou morta. Ou morta. Por quê? Porque a cultura de lá não é a cultura daqui. Então, capaz de ser até deportada do país. Então, eu tenho que conhecer a cultura do reino e não tentar levar a cultura da terra para o reino de Deus. Não adianta eu achar que vivendo do meu jeito, pensando do meu jeito e fazendo o que eu acho que eu devo, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Deus tem que renovar minha mente, Ele tem que sarar meu coração. Porque senão eu vou viver sempre na mesma vidinha, naquele ciclo de repetição, de derrota e perda que eu não quero viver. Então quem quer vencer, precisa o quê? A correção de Deus e ser trabalhado por Ele. Tem que ser humilde. A palavra fala em Tiago capítulo 4, no verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele vos dirá de vós. O que é sujeitar a Deus? É obedecer, é humilhar, falar, Deus, eu estou errado, eu não consigo, eu estou arrependido, passa a vergonha que tem que passar, porque Jesus ficou nu lá naquela cruz lá. Aquela nudez dele, você acha que ele ficou com vergonha? Quem que fica aqui à vontade sem roupa na frente do público? Ninguém. Jesus ficou.
Então o que isso quer dizer? Que aquela nudez é o pecado que ele estava carregando na cruz. Adão e Eva, quando pecaram no jardim, eles se viram como? Nus. Aquela nudez representava o pecado do Éden. E aí Jesus, ele ficou lá porque ele tinha que vencer essa vergonha. Ele estava resgatando um. Não era por causa dele, era por causa de nós. Então tem coisas que você vai vencer, não é por você, é pelos outros. Você não está aqui por você, você está pelos outros. Os outros são por você. No reino de Deus é assim. Aqui é cada um por si. Se Deus quiser, Deus abençoa um outro na mente. Não é assim? Se cada um por si, olha lá. Isso se você não fosse o inimigo também. Então a ideia é de que a gente precisa buscar o Senhor e ver a glória dele. Todos nós com o rosto desvendado. Lembra o que era a venda? O que é venda? Conversão. Lembra? Vamos lá, vamos recapitular isso aqui. Porque sem isso aqui não adianta. Se não converter, não vai ver o reino de Deus nunca. Qual é o texto? A 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 15. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 15. Segunda carta aos Coríntios capítulo 3, verso 15. Diz assim: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Então a conversão tira o véu. Quem não se converte, continua com o véu lá. Está tentando ver, entender as coisas de Deus, mas não consegue, porque tem um véu. Então não é porque eu nasci de novo que eu enxergo o reino. Eu vejo o reino. Lembra a diferença de ver? Ver, você pode ver aqui. Está vendo um copo com água, está me vendo. Mas o enxergar é você de repente ver que tem uma letrinha aqui hebraica. Aqui atrás, dá para vocês verem, na bordinha. Então o enxergar fala você ver alguma coisa que você precisa de atenção e mira, porque tem várias coisas na frente. Consegue entender a diferença? Ver é uma coisa, enxergar é outra. Entrar é outra diferente ainda. O entrar no reino é quando o reino ele passa a exercer influência no seu coração mais do que o reino natural. Quando você quer ter certeza que você entrou no reino, é quando você tiver mais convicção do céu do que da terra. Quando você for norteado mais pelo que Deus fala do que pelas coisas que te propõe. Aí você entrou no reino. Do contrário, você só viu o reino. Porque você sabe sobre ele. É que nem Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar. Hoje meus olhos te veem. É tipo isso. Então o que Deus quer para nós é que nós entremos no reino. E para isso precisa ver o quê? Conversão. Porque aí no verso 17, olha aí, ó. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali é a liberdade. E todos nós com a face descoberta. O que é descoberta mesmo? Convertidos. Todos nós convertidos ao Senhor, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou então, fala aqui do espelho, né? Tem tentação que fala de espelho aí. Todos nós, com rostos vendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, né? A sua imagem, como pelo Senhor Espírito, assim? Então, só varia da tradução. Então, como por espelho, a glória de Jesus é mostrar quem eu sou, e não quem é o meu irmão. O reino de Deus, ele não condena as pessoas, ele procura salvá-las. As pessoas escolhem serem condenadas. Agora nós julgamos os frutos. Quem mora no reino julga os frutos. Se amor, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão não participam da minha vida, o oposto seria o quê? Ódio, ira, ausência de paz. Isso aqui é o quê? É o antifruto. Então quando eu vejo isso, eu já sei que a árvore não é boa. Então está faltando o quê? Ou eu preciso matar a árvore, ou eu preciso adubar ela para ver se ela restaura. É ou não é? Coloco em volta dela a calma lá, põe o adubo dela lá, e aí quem sabe ela frutifica. Então, eu sou a videira verdadeira, voz do santo, Jesus fala. Então quando a gente se conecta nele, não tem como eu não ter vida, porque nele vem vida. E toda árvore que não está que estando em mim não dá fruto, ele corta. E como que não dá fruto?
é quando eu nasci de novo, eu sou chamado à salvação, mas eu não consigo avançar nem progredir na minha vida. Eu não busco auxílio, eu não quero, eu não tenho vontade. Então o que acontece? Tem que deixar o meu tempo, vai viver a vida, porque tudo é seu tempo. Não tem como um bebê que está 2 meses na barriga colocar nascer agora. Tudo tem seu tempo. E a coisa mais complicada para quem vive nesta terra, fora do conhecimento de Deus, é passar o tempo. Passar o tempo da adversidade. É passar o tempo com a tribulação acontecendo, o pau quebrando e você bem emocionalmente. É difícil. Por quê? Porque no reino dos céus tem a blindagem, no reino da terra não tem. Ou você acha que Jesus ficava ofendido com qualquer um? Humilhado, isso, aquilo, outro. Jesus nunca lançou no rosto dos outros as coisas que os outros faziam. Você não sabe disso. Mas nós precisamos de cura. Ele veio trazer a cura. Então ele viveu essa terra sendo ferido, e cada área da vida dele que ele era ferido, saía um tipo de bênção e restauração para nós. Cada área de Cristo sofria na alma, no corpo, liberava vida e saúde para os nossos átomos, para as nossas emoções. Por quê? Porque ele é a própria vida. Então você corta a vida dele, sai vida. Então ele derramou o seu sangue, sangue é vida. Então a ideia de que Deus quer que você experimente o poder da ressurreição, para que o Espírito vivificante, que é o que você é de fato, ele possa administrar, não, possa envolver o seu coração e blindar você contra as mentiras do diabo. Porque o diabo vai dizer que você não é amado, que você não consegue, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, para você ter incredulidade, medo e sentir-se rejeitado por Deus. Porque o amor de Deus, ele te livra do medo. Agora o medo não. O medo ele escraviza a gente. O amor da liberdade. E quanto mais amado por Deus você se conhecer e se ver, menos medo de ser ofendido você tem. Porque quantas vezes você já não pensa, vou fazer algo para alguém, aí depois vem aquele pensamento, não, mas se eu fizer isso, todo mundo pensa aqui. Ou então aquela outra pessoa vai pensar isso e falar isso aqui. Um monte de questionamento que são o quê? Autopreservadores. Eles estão preocupados comigo, não com o próximo. Eu já não penso em fazer o bem, mas quando eu penso, vem um monte de raciocínio falando para não fazer. Esse raciocínio que vem não é fé, isso é natural, isso é autopreservação, isso é egoísmo. Vocês conseguem enxergar o que eu estou falando? Então, a glória de Deus me livra disso. E a glória de Deus é a revelação da palavra. Jesus, ele é a revelação da palavra em movimento na terra. Por quê? Porque Deus havia falado. De repente, ele pegou um homem, depositou toda a informação ali, e aquela pessoa só foi reproduzindo o que Deus ensinou. Então tudo que Deus disse era Jesus em movimento. Então ele tomou forma de carne. Ele não era carne, ele tomou forma, para mostrar como que é a forma que Deus queria que o homem vivesse. Pensando como ele pensa, sentindo como ele sente. E nessa entrega, você vai entregar a dor, você vai entregar a morte e vai colher a vida. Porque não vai acabar na morte, você vai ressuscitar. O Espírito vivificante, ele muda de dentro para fora. Ele vem restaurando você por dentro, lá no íntimo do seu ser. Ele vem restaurando tudo. Tudo. A ponto de você poder olhar a sua vida hoje e falar, isso aqui não é o fim, eu já vejo a vitória. É questão de tempo, porque a palavra de Deus não falha. O tempo sozinho, por si mesmo, ele muda. Mas quando você tem um coração transformado, tudo que Deus já inseriu no seu coração, você vai viver. Se Deus já pôs, se Deus conseguiu gerar convicção em você de que você é próspero, de que não vai te faltar recurso, de que você vai ser bem casado, de que você vai cumprir um propósito, de que você vai viajar ao mundo, de que sua família é salva, se Deus gerar isso aqui dentro, você vai ver isso. Mas a luta que Deus tem conosco é de que nós temos tempo para todas as coisas que achamos importantes, e acaba que não sobra tempo para Ele, porque a gente não acha Deus importante. Porque achar importante não é estar nos cultos, é no secreto lá. Eu venho aqui é para dar o que eu recebi no secreto. Essa deve ser a mentalidade da igreja, porque Deus tem algo para todo mundo que nasceu de novo, e para quem não nasceu, Ele está chamando a salvação. Vocês estão entendendo? Então assim, eu vou buscar lá, aí aqui eu trago, porque todo mundo precisa da igreja funcionando. Então é isso que Deus tem para nós. Quem foi abençoado, glória a Deus? Então tenha em mente, Deus tem coisas para a sua vida e para a minha que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Por que ele fala dessa forma? Porque não tem raciocínio que alcance o que Deus tem. Por mais que você pense grande, Deus tem algo maior para você.
Por mais que você ache que vai conseguir tal coisa, Deus tem mais para você. É para você expandir a sua mente. Por isso que Deus quer que nós pensemos como Ele pensa. E para pensar como Ele pensa, exige fé, porque não tem limite. Se Deus falar para você assim, eu vou te dar o planeta Marte, é seu. É seu, você fala, mas como, quando? Você vai virar aquele cabeção aí, mas não importa, foi Deus que falou, Ele que você vive fazendo. E Deus não precisa se esforçar para fazer nada, Ele só fala. Tenha em mente que Deus, quando vai fazer algo na sua vida, Ele fala, Ele não vai pôr a mão. Deus fala para você assim, ó, Grazi, te deu a casa. Ele falou, está pronta a casa. Mas cadê Deus? Cadê a casa? Você pode ter certeza que Ele vai te levar no lugar certo, na hora certa, e vai estar lá a casa. Oh, Deus, curei sua família, curei fulano, restaurei isso. Se Deus falou, acabou, agradece. Deus, obrigado, porque a fé é o que o Senhor disse, não o que eu vejo. Porque o dia que você vê, já não é fé. O que você vê não é verdade. É verdade a informação e a revelação que Deus te deu. Amém, igreja? Amém. Quem vai buscar mais Jesus, levanta a mão. Ô glória, ô glória, ô glória. Tá bom, vi um dedo aqui do lado de cá, tá bom. Vamos orar então, vamos ficar em pé, vamos orar. Então nós queremos te agradecer essa noite pela tua santa palavra, porque o Senhor tem falado conosco e derramado o teu rio de águas vivas nas nossas vidas. Que haja, Deus, um tempo de comunhão, de restauração, de arrependimento no nosso meio. Que o Senhor possa abençoar os irmãos que nos assistem através da internet, os que vão nos assistir. Que haja muita vida, muita alegria, muita transformação pura interior e libertação da parte do Senhor na vida de todo aquele, ó Deus, onde essa voz chegar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém e amém. Um abraço. Quem está assistindo? Ninguém. Tem sim. Não tem não. Maria. Se tivesse, estaria aqui. Maria Leide de Freitas está assistindo. Maria Leide, Deus te abençoe. Um abração e a gente se vê na terça lá na Diz.